Amados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 17. Então Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Glorioso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós nos colocamos aqui neste lugar, rogando ao Senhor que pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu grande amor, tenha compaixão de nós, Senhor. Abre os Teus céus sobre a nossa mente, sobre a nossa vida e revela esta palavra. Fala a nós, Senhor, que ela possa nos transpassar, para que as cicatrizes desta palavra possam permanecer em toda a nossa vida, ó Deus. Vem nos ajudar, para que as verdades deste ensino possam desconstruir todo tipo de heresia e qualquer ensino de homem que não contradiz ou que contradiz com o Teu Evangelho. Tudo aquilo, Senhor, que nós temos recebido, que não provém de Ti, nós pedimos que a Tua palavra venha limpar, restaurar, curar, em nome de Jesus. Peleja contra nós com a palavra da Tua boca nesta manhã, Senhor. Rogamos a Ti, no grande nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, ontem começamos a ver esses fundamentos da doutrina apostólica, da doutrina cristã. Desde o versículo 13 de Mateus capítulo 16, até o final, no versículo 28, nós vamos ver os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Já vimos o primeiro, Cristo, e agora nós vamos ver a igreja. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Se o Senhor permitir, nós vamos também falar sobre a cruz, porque a igreja é edificada pelo trabalho da cruz. E agora, quero chamar a atenção dos irmãos para aquilo que foi ministrado ontem, acerca da doutrina de Cristo, daquilo que é Cristo. O que realmente este nome tem a ver com a mente, com o propósito de Deus. Para muitos que olham as verdades sagradas de maneira superficial e às vezes rápida demais, não conseguem obter aquilo que para Pedro foi uma revelação. Pedro não fez uma declaração, Pedro expressou uma revelação. Quando o Senhor Jesus diz assim para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, porque quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro não estava dizendo que ele era o Messias, que viria salvar Israel daquele cativeiro político, daquele cativeiro romano. A afirmação de Pedro tem a ver com toda a teologia neotestamentária, a teologia do Novo Testamento. E não só isso, porque você vai estudando o Novo Testamento, você vai vendo que a expressão Cristo é muito mais do que um nome, é muito mais do que um título. O termo Cristo, biblicamente falando, doutrinariamente falando, nos aponta um homem corporativo. Ele tem 2 dimensões. Primeiro, a dimensão celeste, porque ele está sentado no trono, ele é o cabeça. E também tem a dimensão terrestre, a igreja, o seu corpo.
a plenitude daquele que completa todas as coisas. Essa doutrina que envolve Cristo e a igreja, ela permeia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você cuidadosamente examinar a palavra de Deus, você verá o quanto essa doutrina está, não é implícita não, é explícita na palavra de Deus. Cristo e a igreja. Então, meus irmãos, quando estudamos ontem sobre o termo Cristo, procuramos ver a partir, vou falar rapidamente, Colossenses 2:2, quando Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus. Por isso que esse mistério, ele só pode ser externado, expressado por revelação. E depois nós vimos em Apocalipse 10:7, que quando tocar a sétima trombeta, quando a sétima trombeta for tocada, se você quer estudar sobre a sétima trombeta, você vai estudar 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, depois 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, você vai ver que esses textos falam da sétima trombeta. A partir de Apocalipse capítulo 8, nós vemos as primeiras trombetas serem tocadas. Primeiro, uma chuva de granizo virá sobre toda a terra. Depois, um grande meteorito cairá sobre o mar. Depois, uma grande pedra, possivelmente também seja um meteorito, um asteroide, cairá sobre as fontes das águas. A quarta trombeta fala de um grande eclipse que vai ocorrer sobre o mundo inteiro. A quinta trombeta, no capítulo 9 de Apocalipse, fala de uma crise financeira que vai ser tão intensa, tão aguda, que as pessoas sentir-se-ão como que golpeadas por escorpião. A sexta trombeta fala da terceira grande guerra mundial. E a sétima trombeta, ela começa a ser pronunciada no capítulo 10, mas ela ocorre no capítulo 11, a partir do versículo 15. A sétima trombeta é a mais importante de todas. Em que sentido? Porque ela abrange vários eventos. Enquanto as demais trombetas abrangem um evento, essa sétima trombeta, ela tem vários eventos. Dentre eles, o mais glorioso para nós, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, João, ele escreve assim no capítulo 10, versículo 7, que quando a trombeta for tocada, a última trombeta for tocada, a sétima, será manifestado o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus aqui, de Apocalipse 10, 7, tem a ver com Colossenses 2, 2. Isso chama-se hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação da Bíblia. Uma pessoa que não conhece as regras da hermenêutica, ele interpreta a Bíblia não é pela teologia, pela axiologia. É por isso que tem tanta confusão, tantas mentiras e heresias espalhadas no meio do povo de Deus, porque nós ignoramos os princípios elementares da erudição da palavra de Deus. Então, se isto é fato, há essa perfeita configuração. Então, quando ele diz assim, que o mistério de Deus será revelado, e o mistério de Deus é Cristo. Então, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, diz que o anjo tocou a trombeta, e o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Ora, Jesus é o Senhor e é Rei, e ele reina sobre tudo. Nós cantamos isso, nós afirmamos isso, a Bíblia diz isso. Mas por que diz que ele reinará? Porque se reinará aqui é distinto, é quando ele e a sua igreja, porque agora a igreja vai compor esse reino, e a grande ênfase aqui está no mistério de Deus, que é Cristo. Então veja, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, uma promessa para a igreja de Pérgamo, para a igreja vencedora de Pérgamo, é que eles receberão autoridade sobre as nações, e eles vão reger as nações com vara de ferro. Ferro é uma tipologia de autoridade espiritual. São tantos pormenores, tantos detalhes, que o tempo não permite que nós entremos, mas que isso fique claro para os irmãos. Por quê, irmãos?
Quando nós estudarmos sobre o reino, vocês vão perceber o que é o reino de Deus, como esse reino vai se estabelecer. E aqui está dando ênfase que Cristo e a igreja vão reinar, sim. Esse reino tem duas fases. Uma é a fase futura, que compreende 1000 anos, e a outra fase é a fase eterna, que está descrita em Apocalipse, capítulo 21, e também o capítulo 22, naquilo que conhecemos como a Nova Jerusalém. Então, meus amados em Cristo, voltando para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo define assim: embora nós, sendo muitos, constituímos um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Peguei apenas uma parte do texto. Todo o corpo é um, porém constituído de muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha essa frase: assim também é Cristo. Como Paulo define Cristo? Um corpo constituído de muitos membros. O salmista, lá no Salmo 8, versículo 4, primeiro ele fica assombrado com os céus, com as estrelas, que Deus criou com as suas próprias mãos. Aí ele pergunta assim: quem é este homem para que dele te lembres? A palavra lembres no hebraico se traduz da seguinte forma: quem é este homem que eternamente ocupaste o teu pensamento? Isto é, havia na mente de Deus um homem. Paulo vai dizer para nós, em Efésios capítulo 4, versículo 24, que este homem é um homem corporativo, é o novo homem da nova criação, aquele que está em Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, porque agora nós somos introduzidos na nova criação, e este é o novo homem da nova criação. Isso está em perfeita harmonia com Colossenses capítulo 13, versículo 10, e vos revestistes do novo homem. Como é este homem? Aquilo que Paulo viu no caminho de Damasco: Cristo exaltado, ressuscitado, glorificado nos céus, e o seu corpo na terra. Por isso que ele disse, fazendo analogia ao casamento em Efésios 5, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu não estou falando de casamento, eu me refiro a Cristo e a igreja. Qual é o grande mistério? É Cristo e a igreja ser uma só carne. Não é pouco isso, irmãos. Nós precisamos de fé, de graça, de enchimento do Espírito, para poder absorver a grandeza desta revelação. Agora vamos falar da igreja. Veja que o Senhor Jesus, ele diz assim para Pedro: tu és Petros. A palavra Petros, Pedro, torrão. Aí ele diz: mas sobre esta rocha. Aí a palavra rocha é rocha mesmo, não é um torrão. Ele estava falando dele mesmo. Mas sobre esta rocha, vamos olhar isso hermeneuticamente. Se você estudar a história das 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, pelo menos em 2 lugares nós vamos ver uma teofania, isto é, uma manifestação divina sobre um elemento material. Teofania, uma teofania cristológica. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram em Horebe, e ali o povo não tinha água. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés feriu a rocha. A palavra rocha ali é tizur, uma rocha pequena. E a Bíblia diz que dessa rocha fluiu água, e o povo bebeu, saciou. Depois, irmãos, quando eles estão nos campos de Moabe, Números capítulo 20, eles estão perto de entrar em Canaã. E o que aconteceu? Novamente o povo está com sede, e Moisés estava muito cansado, com certeza emocionalmente exausto. O povo havia murmurado, o povo estava inquieto, o povo estava ansioso, o povo estava murmurando, e Deus diz para Moisés: fale a rocha.
e ele não ouviu a palavra de Deus, e não deixou Deus ser glorificado no meio do povo, e ele pegou o seu cajado e feriu a rocha. Lembre-se disso, e por essa razão, Deus o disciplinou, e ele não entrou em Canaã. Porque, irmãos, a palavra rocha ali no hebraico fala de uma rocha muito alta, grande, porque aquela primeira fala de Cristo na sua humanidade, e essa segunda fala de Cristo na sua glória. Deixe-me agora colocar um texto que é uma moldura para essas duas passagens. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, preste atenção nesse texto. Paulo diz assim: e havia uma rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. Que lindo, irmãos! É dessa maneira que nós aprendemos com o Espírito Santo a ler a Bíblia. A rocha era Cristo. Quer dizer que aquelas duas rochas, ou aqueles dois episódios, daquela rocha, não daquelas, daquela rocha, apontava para Cristo. Não era uma coisa qualquer. Por isso que para Moisés foi grave, primeiro por não dar ouvido à palavra de Deus, porque Deus queria ser glorificado naquela rocha. Deixe-me adicionar mais um ponto. Êxodo capítulo 33. Você vai se lembrar que o capítulo 32 foi aquela abominação do bezerro de ouro. E Deus trouxe o seu juízo sobre o seu povo. Muitos cadáveres pelo chão, centenas de famílias chorando, pavor, uma grande crise em Israel, ali no deserto. Mas havia um homem de Deus chamado Moisés. O que esse homem fez? Moisés tinha um tabernáculo. Se você ler Êxodo capítulo 33, você vai ver que havia um tabernáculo, chamado tabernáculo de Moisés. Não o tabernáculo que Deus ordenou que ele construísse, mas o tabernáculo de comunhão, aonde ele buscava a face de Deus. E aconteceu que Moisés entrou naquele tabernáculo. E ali a sua oração girou em torno de 3 temas. O primeiro tema: mostra-me teus caminhos. O segundo tema: a presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E o terceiro tema: mostra-me tua glória. Versículos 13, 15 e 18, do capítulo 33, do livro de Êxodo. E quando ele pede para Deus: mostra-me tua glória, a palavra ali traz a ideia de face. Aí Deus diz para Moisés: você não pode ver a minha face, nenhum homem poderá ver a minha face e continuar vivo, mas eu farei passar a minha bondade sobre ti. Você vai subir na rocha, e você vai ver uma rocha ferida, e através dessa rocha ferida, tu verás as minhas costas, mas não a minha face. Rocha ferida, que lindo, irmãos. Aí um dia, irmãos, o nosso Senhor Jesus, o homem aprovado diante de Deus, ele está aqui mesmo, depois desse episódio, que houve essa gloriosa confissão de Pedro, no Monte Hermon. Ele toma Pedro, Tiago e João e vai para uma área mais afastada, e ali ele transfigura diante deles. Lucas descreve isso com mais detalhes no capítulo 9. E a Bíblia diz que o Senhor foi tomado de sua glória, glória que ele alcançou devido à sua vida humana aprovada diante de Deus, não a glória inerente ao seu ser divino, aquela ele abdicou-se dela quando entrou na encarnação. Agora o que você tem ali? Um homem aprovado diante de Deus, e aparece 2 homens conversando com ele. Quem eram esses homens? Elias e Moisés. Lembre-se de João 14, Jesus dizendo para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Naquele dia Deus respondeu à oração de Moisés, e ele viu a face de Deus. Está vendo, irmãos? Rocha. Quando você pega todos esses episódios, você vai saber o que Jesus está dizendo sobre esta rocha, rocha ferida. Essa rocha é Cristo, e sobre esta rocha que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. E o que é a igreja, irmãos? Satanás, ele está há 2000 anos, ele tem a sua principal tarefa:
Qual é a principal tarefa de Satanás? Você sabe? Você acha que a principal tarefa de Satanás é levar os homens para o inferno? Irmãos, os homens estão indo para o inferno, não é porque Satanás os está levando, eles estão indo para o inferno porque eles estão rejeitando o Evangelho, porque qualquer pessoa que crê no Evangelho, ele deixa de ser um filho da ira, passa a ser um filho de Deus. Qualquer pessoa que tiver fé, mesmo que seja como aquele ladrão da cruz, no último minuto da sua vida, esta fé na obra redentora de Cristo Jesus pode mudar o seu destino eterno. Mas a principal tarefa de Satanás é destruir a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o que Satanás tem feito nesses 2000 anos, é aberto portas para impedir que a igreja seja edificada. O que Satanás tem feito é abrir caminhos até paralelos, à edificação, para nos enganar com mentiras, enganos, sutilezas. Meus irmãos, se nós conhecêssemos mais a história, se nós pudéssemos atentar mais para a história, veríamos como a igreja foi se desviando aos poucos, como houve os desvios doutrinários, como houve os desvios de conduta, de comportamento, os desvios devocionais, como houve os desvios doutrinários, os desvios dos fundamentos, como as verdades bíblicas foram sendo diluídas aos poucos. E nós, irmãos, queremos fazer a igreja à nossa maneira. Nós devemos retornar para a palavra de Deus e buscarmos na palavra de Deus os fundamentos. Nós precisamos tirar os entulhos e ver que os fundamentos estão lá embaixo e reedificar a partir desses fundamentos. Nós temos que saber o que é a igreja. Para sabermos o que é a igreja, eu vou buscar uma passagem simples, interessante, porém muito significativa. Gênesis capítulo 2. Quando Deus criou a mulher. Veja a partir do versículo 21. Gênesis 2, a partir do versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Enquanto este dormia, tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Irmãos e irmãs, veja o que esses textos dizem. Primeiro, Deus levou Adão no sono, assim como ele levou Cristo na morte. E quando Deus levou Adão no sono, do seu lado, ele tirou uma costela e diz que ele formou uma mulher. Preste atenção na palavra formou. Essa palavra é baná no hebraico. Uma ocorrência simples dessa palavra está aqui no capítulo 4 e o versículo 17. Diz assim: Caim coabitou com sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade. Esta palavra edificou é a mesma palavra no hebraico que está aqui para formou. Não é curioso, irmãos? Deus criou o homem do pó da terra, porém formou a mulher a partir do homem. Por quê? Isso é tipologia, irmãos, tipologia bíblica. Porque o homem é criado, a mulher é formada. Porque o homem, ele tipifica Cristo, e a mulher tipifica a igreja. O feminino tipifica a igreja. A igreja é vista como uma mulher, como uma noiva, como uma viúva. Isto é a igreja, uma noiva. E aqui você vê nesta passagem algo tão verdadeiro. Podemos dizer assim, irmãos, que a igreja é aquela parte tirada de Cristo no poder da morte e da ressurreição. A igreja não é fundada
por homens. É muito vergonhoso. Qualquer servo de Deus sentiria vergonha de dizer assim: eu sou o fundador desta obra. A única capacidade que o homem tem é de afundar e nunca de fundar. Porque a igreja não é edificada por homens, a igreja é edificada por Cristo, por meio do seu Espírito Santo, através do ministério da palavra. Os homens não têm autonomia nem direito na igreja. Cristo sim, ele tem autonomia e direito na igreja. Nós, por meio dos ministérios de Cristo, somos servos dele na sua casa. Nós não somos pessoas especiais, porque temos da parte dele um ministério, um encargo ministerial. Nós não somos especiais, nós temos um encargo especial. É a unção, é a função, não é posição. E hoje, porque se perdeu a unção, nós buscamos posição. Aí é fácil a posição, porque para a posição você busca habilidades, você busca capacidades, porém isso não tem vida, isso não transforma. Satanás, ele fica de mãos dadas conosco, ele não se sente afrontado, amedrontado. O que é que se tornou a igreja hoje? Justamente isso, irmãos, uma visão secularizada, uma mentalidade secularizada, tem permeado a igreja do Senhor. Nós perdemos os fundamentos doutrinários, porque a igreja perdeu sua identidade. O que é a igreja hoje, irmãos? Uma instituição, uma instituição. Nós sabemos que existe sim uma instituição, nós chamamos até de instituição para-eclesiástica, e não eclesiástica, para-eclesiástica, uma instituição que de acordo com as leis do nosso país, às vezes é necessário ter uma pessoa jurídica. Isso não é igreja, isso é instituição. A igreja é outra coisa, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é espiritual, isso não, é como aquele jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém, é um meio, não é o fim, e nem o propósito. Quando os irmãos reúnem em casas, não há necessidade disso, mas desde que você vai reunir num lugar amplo, desde que os irmãos, com generosidade, fidelidade, passam a contribuir, é necessário administrar recursos, ou uma propriedade, é necessário ter uma instituição, para dar uma certa legalidade, para exercer cuidado, uma administração, uma mordomia, para cuidar dos santos. Isso não está errado é quando a instituição passa a ser a igreja, e o povo, que é o corpo de Cristo, passa a funcionar debaixo de uma instituição. Isso está errado. Aí estabelece uma diretoria na igreja. Onde você tem isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Nós deveríamos corar a nossa face de vergonha. Uma diretoria para administrar a igreja não é administrada por diretoria, a diretoria administra a instituição, a igreja não. A igreja, quem encabeça ela é o Espírito Santo. Cristo concedeu dons, como homens, como dádivas à sua igreja, que eles ministram por meio de dons, como apóstolos, que a obra é a esfera do ministério apostólico, não é título, são funções e dons ministeriais. Você tem o quê? Profetas e mestres, são aqueles que Deus concede à igreja, quanto ao ministério da palavra, que é o encargo dos presbíteros, dos anciãos, daqueles que exercem o pastorado de Cristo, sobre a sua assembleia, sobre as igrejas locais. Estão vendo, irmãos? Não são títulos, são funções espirituais, isso está explanado claramente na Bíblia, mas a gente distorce e cria o evangelho à nossa maneira, cria a igreja à nossa maneira, e depois ficamos aí tristes, porque o Espírito não habita nela, tristes porque o povo é lento, o povo não quer compromisso, o povo não ora. Eu não sei quanto é a experiência de vocês, mas em regra geral, você vê que os irmãos conseguem fazer tudo, vai fazer um churrasco, pelo menos 90% dos irmãos estão lá presentes, mas chame-os para orar. Uma oração na vida prática da igreja vale menos do que 1 quilo de carne. Muito menos, né, irmão? Acho que eu exagerei. Menos. E me fale, irmãos, como a igreja, com I maiúsculo, subsiste sem oração? Me explique isso, porque não existe. Religiões, denominações, instituições até funcionam, a igreja do Senhor não.
Porque quando a igreja é igreja, a marca visível dela é a vida congregacional e particular de oração. Aí você vê tanta pobreza, irmãos. Estava vendo aqui os cânticos que os irmãos cantam, que lindo, as letras, nosso Senhor sendo expressado, mas o quanto existe, irmãos, de vazio na própria assembleia, na hora da adoração. Não sei, talvez eu seja tão carnal que eu percebo as coisas na carne, talvez seja a minha carnalidade, mas não era, irmãos, porque ele é mais do que um time de futebol para nós, ou não? Quem gosta de futebol, quando vê o time ganhando, o que você faz? Você salta, pula, não é? Se o time erra, você esbraveja. A adoração deveria ser incomparavelmente melhor do que isso, quando a gente canta Ele, aquele que nos tirou da condenação do inferno, aquele que entrou no inferno no nosso lugar, aquele que ressuscitou por nós, morreu por nós, ascendeu por nós, escreveu o nosso nome no livro da vida e ninguém vai apagar, ninguém vai apagar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Imagina o que Ele fez por nós, o que Ele é para nós. E quando a gente canta, irmãos, tanta frieza. Sabe por quê, irmãos? Versículo 13 de 1 Coríntios 12, lembra? Em um só Espírito todos fomos batizados, mergulhados em um, para formar um só corpo. Por isso nós bebemos do Espírito. Por que nós não temos bebido do Espírito? Porque o corpo está deformado e não formado. Alguma coisa tem que estar errada, irmãos. Alguma coisa tem que estar errado. Será que a gente nunca vai chegar a essa conclusão? Algo está errado. E ir aos pés do Senhor. E o Senhor nos responde aqui. Porque Ele busca a sua igreja, irmãos. Ele busca um povo zeloso, especial, de boas obras. O que nós estamos assistindo não é só o esfriamento da igreja, é o esfriamento dos relacionamentos conjugais, é o mundo devastando nossos lares, roubando os nossos filhos, destruindo nossas crianças, e nós estamos perdidos nesse emaranhado de convulsão social. Você vê que o governo não tem dinheiro para sustentar o Sistema Único de Saúde, mas ele tem dinheiro para fazer cirurgia de mudança de sexo. Não é curioso isso, irmãos? Você vê todo o trabalho sendo feito para destruir a família, mas estão se investindo muito para uma família deformada, com dois homens, com duas mulheres, ou, como eles chamam, poliamor, com muitos cônjuges no mesmo relacionamento, a família sendo destruída, a família como um fundamento divino. Você vê essa contradição, essa convulsão, crianças têm liberdade, hoje, criança tem liberdade de ir para o museu de arte, ver as mais absurdas pornografias e aberrações imorais, elas têm o direito de escolher até qual é o sexo dela, mas não pode responder pelos seus atos criminais. Não é curioso, irmãos? Você percebe dominadores deste mundo tenebroso sobre o mundo, sobre essa terra? E nós, irmãos? Nós somos meros espectadores dessa convulsão social? Não, nós somos luzeiros, nós somos o sal, nós somos a luz, nós somos o testemunho de Deus na terra, nós somos a expressão de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos o lugar do refúgio deste mundo, nós somos o pão da proposição de Deus para alimentar esse mundo perdido. E por que, irmãos, nós não temos tido essa realidade como igreja? Porque a sua identidade está deformada. Nós temos que ir aos pés do Senhor, irmãos, nós temos que ir aos pés do Senhor com urgência, porque essa igreja institucional que está aí, ela não vai subsistir a convulsão social, ou essas convulsões sociais, não vai subsistir, ela não terá resposta. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai para a rua, vai pegar uma bandeira, ou procurar eleger políticos, que possa lá no Senado, lá na Câmara, em algum lugar, defender ela vai entrar
no debate, nós não temos que entrar no debate. Nossa luta não é esta, nossa guerra não é esta, o evangelho não é este. Deus vai julgar este mundo, Deus vai julgar toda a corrupção dessa terra. Escute o que eu estou dizendo para você: Deus vai julgar. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 13, Joel, Amós, Malaquias, Zacarias. Você vai ver todos esses livros, todos estes profetas, Naum, Sofonias, todos eles dizem para nós: Deus vai julgar este mundo. E você não pode ficar fora, irmãos, do que Deus está fazendo. Você precisa estar envolvido com os céus, conectado com os céus, mas para isso precisamos viver a vida da igreja de maneira integral, porque não é parcial. Nós temos, irmãos, que conhecer o caminho da oração congregacional, a igreja, a casa de Deus, o testemunho de Deus na terra, o povo de Deus, a igreja que o Senhor está edificando, o templo do Espírito Santo, a noiva de Cristo, e o grande soldado de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Se você olhar a Epístola aos Efésios, você vai ver, capítulo 2, a parte final, a igreja é o templo do Espírito. Capítulo 3, ele é o mistério de Cristo. Que linda exposição, irmãos, linda exposição. Capítulo 5, ele é a noiva de Cristo. E no capítulo 6, é o grande soldado espiritual, o grande exército. É isso que nós somos, irmãos. Então Deus está resgatando sua igreja, Ele está restaurando os fundamentos, tudo aquilo que está sobre os escombros da religião, Deus está tirando, está limpando por meio da sua palavra. E agora nós estamos olhando e vendo o que é a igreja. A igreja é aquela parte tirada de Cristo no poder da ressurreição. Vamos adiantar um pouco mais aqui, irmãos. Deixe-me colocar aqui no livro de Êxodo, por favor. Quero mostrar 2 pontos tipológicos ainda sobre a igreja, sobre a sua particularidade, sobre a sua identidade. Capítulo 25, por favor. Versículo 31. Está assim, Êxodo 25, 31. Farás também um castiçal de ouro, ou candeeiro, como deve estar na sua versão, de ouro puro, lavrado com martelo. Far-se-á o candeeiro, seu pé, sua base, suas taças, suas maçanetas, suas flores, serão uma só peça. Só até aqui. Porque a ênfase que eu quero dar está no artigo um candeeiro. Vem comigo aqui no capítulo 37. Versículo 17. Fez também o candeeiro de ouro puro, lavrado a martelo. Só até aí. Você pode perceber aqui 2 artigos: um candeeiro e o candeeiro. Irmãos, irmãs, tudo nesse tabernáculo que Deus ordenou que Moisés construísse, tudo, em primeiro lugar, tem a ver com a pessoa e com a obra do Senhor Jesus. Veja, primeiro Cristo, tu és o Cristo. Aí depois dessa revelação, depois dessa declaração, o que ele disse sobre essa revelação? Cristo, que é a rocha, eu edificarei em minha igreja. Então, primeiro Adão, depois Eva, primeiro Cristo, depois a igreja. Mas não é para que o homem se torne o principal, não. Não é para que o homem esteja acima, não. É para que os dois se tornem uma só carne. Cristo é a igreja. Agora observe aqui, nesses 2 artigos, nós vamos ver que a igreja,
Em certo aspecto, ela é a igreja, mas em outros aspectos, nós temos as igrejas. A igreja e as igrejas. O que quer dizer a igreja e as igrejas? O artigo 1 é um artigo indefinido. Veja aqui, farás um candeeiro, farás ou fez o candeeiro. Aqui nós temos o artigo definido. Então vamos tentar entender isso aqui, irmãos. Por quê? Porque no hebraico o sentido é justamente esse, o sentido indefinido. Isso é muito importante. E depois nós vemos aqui o sentido definido do artigo. Porque numa cidade, nós não temos na Bíblia igrejas. Numa cidade nós temos uma igreja. Vou lhes mostrar. Quantas igrejas a Bíblia cita em Jerusalém? Só cita a igreja de Jerusalém. Nós temos a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica. Estão vendo? Sempre singular, a igreja. Mas se você quiser anotar, eu vou te passar os textos. 1 Coríntios, o capítulo 16, o versículo 1. Ali você vai ver as igrejas na Galácia. Depois, no versículo 19, capítulo 16 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 16, 19, aí nós temos as igrejas da Ásia. 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 1, nós temos as igrejas da Macedônia, e depois, Gálatas, capítulo 1, e o versículo 22, nós temos as igrejas da Judéia. E por que, irmãos? Fala de igrejas na Galácia, igrejas na Macedônia, igrejas na Ásia, igrejas na Judéia. Como assim? Porque estas menções aqui são regiões. A Judéia era uma região, a Galácia, onde estavam as igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, é uma região. A Ásia, onde nós encontramos as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, são as igrejas da Ásia, é uma região. Então, entenda, numa cidade, o testemunho da igreja é numa região, nós temos igrejas, numa cidade, uma igreja. Ora, e muitos cristãos me perguntam, irmão, mas isso é muito complicado, por quê? Na minha cidade tem muitas igrejas. Falei, na sua ótica, na ótica de Deus não, porque Deus ele busca um testemunho. Podemos ter muitos irmãos reunindo em diversos lugares. Agora é importante perguntar, desses irmãos numa cidade, quantos estão na posição correta? É os que estão na posição correta é que sustentam o testemunho. Os outros estão indo no vácuo. É isso que Deus busca. Podemos ter muitos grupos reunindo dentro de uma cidade, mas quantos ali priorizam a unidade do corpo de Cristo? Não olhe para os irmãos com desdém, com exclusivismo, mas que respeita e sabe, pode estar numa posição errada, mas você respeita como seus irmãos, porque quem vai julgar é o Senhor e não nós. O nosso papel é estarmos na posição correta. Então, qual é o testemunho do Senhor numa cidade? Qual é a identidade da igreja numa cidade? É essas questões que temos que questionar, porque hoje, irmãos, se você olha essa desordem toda, tem todo tipo de denominação, para todos os gostos. Os que gostam de surfar, tem uma igreja que identifica eles. Aqueles que gostam de usar só roupa preta, tem uma igreja para eles. Aqueles que gostam de usar chapéu, tem uma igreja para eles. Os que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tem uma igreja para eles. Os que creem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, tem uma igreja para eles. E os que creem que a igreja nem vai ser arrebatada, tem uma igreja para eles. Pode uma coisa dessa, irmãos? Não virou uma bagunça? Virou, é porque a gente não tem coragem de dizer, mas virou sim, irmãos. Não foi isso que Jesus disse, eu edificarei minha igreja. O inimigo que mudou tudo isso. Então nós não temos aqui que criticar, eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou aqui expondo o ensino da Bíblia. Então seja onde quer que estejamos,
Nós precisamos perguntar: Senhor, estamos numa posição correta? Temos um testemunho correto? É isso que nós temos que buscar, a posição correta, o testemunho correto, de acordo com a palavra de Deus, para nós não ficarmos pregando a Bíblia e torcendo textos, limitando a eficácia, a revelação do texto, para que ele possa se enquadrar simetricamente na teologia que eu creio. A Bíblia não se permite isso, irmãos. Isso é forçar e torcer a palavra de Deus. Então nós temos que estar numa posição correta, na identidade correta, no testemunho correto, porque aí sim, irmãos, os céus se abrirá sobre a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus na terra, mas ela precisa estar na posição correta, na expressão correta, na identidade correta. Senão, sabe o que nós somos? Pessoas espiritualmente bem intencionadas. Tememos a Deus, proclamamos o novo nascimento, proclamamos a palavra da cruz. Irmãos, não adianta nós proclamarmos uma verdade se nós não temos identidade. Compreende? Não adianta nós proclamarmos a teologia correta se a nossa posição está errada. Isso é sério, muito sério. Eu sei, irmãos, que talvez isso te choque muito, mas eu não tenho um outro compromisso a não ser pregar a verdade. Jesus disse: eu edificarei minha igreja. A igreja é dele, não é a minha, é a dele. Se você estuda toda a teologia neotestamentária, especialmente aquilo que foi proclamado pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos, não muda da tipologia. O que nós vemos na tipologia, a igreja, a parte tirada de Cristo. A igreja como um candeeiro. Você lembra como era um candeeiro? Vou dizer de uma maneira simples. O candeeiro tinha uma cana central, e depois saía para os lados 3 hastes, para os lados, 3 de um lado, 3 do outro. Quantas hastes? 6. Aqui nós temos 3 números. Primeiro número, uma cana central. Uma cana central. Sabe o que fala essa cana central? A unidade do Espírito. Tem a ver com a corporificação de Cristo como fundamento da vida do seu corpo, porque todas as canas, as outras 6, estão ligadas nele, 3 de um lado, 3 do outro. Por que Deus colocou 3 de um lado, 3 do outro? Por que Ele não colocou as 6 de um lado só? Ia haver um desequilíbrio. Aí Ele colocou 3 de um lado, 3 do outro, porque o número 3 é o número da trindade divina. Trindade, 3 de um lado, 3 do outro. O número que identifica a nossa humanidade é o número 6, mas o número que identifica a nossa espiritualidade é o número 3. Compreende, irmãos? O homem foi criado no 6º dia, porque o número 3 não é só o número da trindade, mas da triunidade divina, porque Deus não é apenas eterno, mas Ele é comunhão, a comunhão eterna das 3 pessoas. E o que isso quer comunicar, irmãos? Não é só divindade, isso quer comunicar unidade. Unidade na cana central e comunhão na vida do corpo. Percebe? Nós somos unidos nele, e nós temos comunhão entre nós, e tanta nossa unidade nele, a comunhão entre nós provém dele. Porque a comunhão da igreja não é uma comunhão baseada em afinidade de doutrinas, ou seja, afinidade de qualquer coisa. A comunhão que nós temos é uma comunhão espiritual, é aquela mesma comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito sempre tiveram, gozaram, desfrutaram eternamente. Esta comunhão, ela veio e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esta comunhão veio e nos alcançou, nós somos introduzidos para a comunhão do Filho. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Nós não fomos chamados para um tipo de amizade social, nós fomos chamados para uma comunhão eterna. Quando você descobre isso, irmãos, quando você passa a viver a vida do corpo de Cristo, porque muitos irmãos têm dificuldade com a igreja, de viver entre os irmãos, porque falta comunhão, falta harmonia de vida. Isso é espiritual, isso não é social. Quando se tem comunhão, você pode ter até umas faíscas entre o irmão,
mas você não abre mão dele. A comunhão em você impede isso. Você sofre o dano, você sofre pelo irmão, você pode sofrer calúnia, você pode sofrer o que for, mas você não vai abrir mão dos irmãos, porque a comunhão do corpo de Cristo faz de você uma pessoa quebrantada, rendida. Isso nos une. Não existe nem relacionamento familiar que se compara a isto, porque o relacionamento familiar só vai conosco até a sepultura. A comunhão do corpo de Cristo é eterna. Irmãos, a igreja primitiva viveu isso. A igreja primitiva viveu isso. Quando houveram os martírios, no primeiro século para o segundo século, muitos pais em suas casas tinham 20, 30 filhos. Muitas viúvas moravam nas casas dos irmãos. A igreja passou a viver uma comunhão profunda, de cuidado, de mutualidade, de generosidade. Então nós temos que entender que isto é a igreja do Senhor. É o que Satanás batalha tanto, irmãos, promovendo divisões, heresias doutrinárias, divisões. Isso destrói a identidade da igreja. Semana passada, o editor de uma das principais revistas deste país publicou um artigo fazendo uma referência generalizada aos cristãos, essa gente incômoda, e trouxe muita repercussão. O único ponto que eu discordo do autor foi a maneira genérica como ele tratou o termo evangélico. E para mim o evangélico sempre é um termo genérico mesmo, mas ele inclui todos, todos. Mas por quê? Irmãos, se você me mandar fazer uma exposição sobre neurociência, não é minha área, não é minha área. Se você pedir para mim fazer uma cirurgia cardíaca, eu não vou dar conta, porque não é minha área. Eu vou até adiantar, eu não consigo nem dar injeção na pessoa, eu não vou conseguir nem com prestobaba limpar ela, para fazer cirurgia. O máximo que eu vou conseguir é passar um álcool. Não é minha área, eu não consigo nem chegar perto. Como que uma pessoa que não sabe o que é a igreja vai falar sobre a igreja? Ele falou daquilo que ele vê, ele falou de uma definição tirada de um caos, de um cristianismo degradado, de uma igreja que não tem identidade. Ele não sabe o que é a igreja. Ele falou dos evangélicos, ele não falou de mim, ele não falou de você, ele falou dos evangélicos. Ele falou daquilo que chamamos a escória da degradação do cristianismo, porque a igreja não é isso. Porque se Deus hoje tirar a igreja da face da terra, esse mundo, ele entra no pior colapso da sua história. E esse mundo ainda não entrou em um verdadeiro colapso, porque ela ainda está aqui. Ela ainda está aqui, mas o dia que ela for tirada, aí você vai perceber, irmãos, nós perceberemos claramente, olhando da glória de Deus para baixo, este mundo vai entrar em total colapso. Satanás, ele tem um limite para trabalhar neste mundo, ele é o príncipe deste mundo, mas ele não tem autoridade para fazer o que ele quer nesse mundo. E por que ele não faz? Porque ela ainda está aqui. Ela ainda está aqui. E porque ela está aqui, Satanás, mesmo sendo o príncipe deste mundo, ele é limitado, ele não faz tudo o que ele quer, porque ele sabe que quando ela ora, ele tem que sair. Ele tem que sair. Nenhuma instituição, governamental ou não governamental, recupera mais famílias, restaura mais famílias, alcança mais jovens, liberta mais jovens das drogas, de feitiçaria, de todo tipo de magia satânica. Nenhuma instituição faz isso mais do que ela, a igreja do Senhor Jesus. Então ele não conhece a igreja. Eu li o artigo, fiquei com pena dos evangélicos, lamentável, mas não da igreja, porque ele não sabe o que é a igreja, ele não conhece o corpo de Cristo. Se ele falasse da igreja, esse homem estava hoje, ele estava queimando no inferno, mas ele só falou de uma coisa degradada, não falou de nós. Então, irmãos, vamos voltar um pouco mais para a palavra de Deus.
Vamos avançar para mais um degrau sobre a tipologia da igreja. Aqui ainda em Êxodo, eu vou apenas ler o texto, nós vamos encerrar e retornaremos daqui a alguns minutos. Êxodo, capítulo 26. Vamos ver Cristo e a igreja, ainda na tipologia. Farás para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a largura, pouco mais de 1,5 côvado, e cada tábua terá 2 encaixes unidos, um com o outro. Assim fará todas as tábuas do tabernáculo. Fará, pois, as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas para um lado, e versículo 19, e farás 40 bases de prata, e debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes. Versículo 20, do outro lado do tabernáculo, para o norte, haverá 20 tábuas. Versículo 21, e suas 40 bases de prata. Versículo 23, farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 ângulos posteriores, as quais se juntarão por baixo, e em cima também se ajuntarão numa dobradiça. Versículo 25, assim serão 8 tábuas, com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também, versículo 26, 5 barras de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, assim as barras para o tabernáculo das tábuas, do lado posterior do tabernáculo do ocidente. Deixe-me só explicar essa passagem, nós vamos orar, encerrar esse período e retornaremos a partir daqui. Estamos vendo a tipologia da igreja, e aqui nós temos uma gloriosa, uma estupenda declaração tipológica da igreja. Então, meus irmãos, veja aqui, estamos falando do tabernáculo. Já disse que em primeira instância o tabernáculo fala de Cristo e da sua obra. Tu és o Cristo sobre essa igreja. Então você vê, quando o Cristo aparece, inevitavelmente, a igreja, ela também aparece. Cristo é a igreja, é a grande mensagem de toda a Bíblia. Aqui no tabernáculo você vai ver isso. Vimos no castiçal, nós vimos aqui nos detalhes do castiçal, o candeeiro, uma haste central, aí você vai ver aquele pedestal, depois as hastes laterais, falando da mesma coisa que nós vamos ver aqui, porém com mais detalhes. Nós vamos ver unidade, nós vamos ver comunhão, e você vai ver que cada haste dessa do castiçal tinha uma peça como uma flor de maçã, e ali tinha o óleo do Espírito, que é o óleo para acender, porque o castiçal, ele jorrava luz, mas era por causa do óleo. Então, se nós somos esse candeeiro, é necessário que o Espírito Santo nos inunde, estejamos bebendo do Espírito, cheios do Espírito. Então é isso que nós vimos no castiçal. Vamos ver agora nessas madeiras do tabernáculo. Se você observar com cuidado, são 48 madeiras que constituía todo o tabernáculo. Todo o tabernáculo, 48 madeiras. Se você observar a leitura aqui, você vai ver que debaixo de cada tábua havia 2 encaixes. 2 encaixes. Então nós tínhamos 48 tábuas e 96 encaixes, certo? E as tábuas, elas eram alinhadas e sustentadas por 5 varas. Outro detalhe que vocês não podem deixar esquecer: as tábuas do tabernáculo eram de madeira de acácia. Então nós vamos ver tudo isso aqui,
e vê a igreja, vê lá no Novo Testamento, onde tudo isso vai encaixar no Novo Testamento, e vai encaixar de maneira perfeita. Talvez muitos de vocês ainda não viram isso, porque a madeira de acácia fala de Cristo, na sua vida incorruptível. A madeira de acácia vai falar da incorruptibilidade da vida humana do Senhor, porque a madeira de acácia era uma madeira que não sofria corrosão, por isso ela fala da incorruptibilidade da vida humana do Senhor Jesus. E você vai ver também que cada tábua, a largura dela era de 1,5 côvados. Por que 1,5 côvados? Por que Deus não colocou assim mais preciso? 2 côvados, para ficar redondo. O número inteiro, ele colocou 1,5 côvados, porque essas tábuas falam de nós. Porque eu sou 1,5 côvados e você é outro 1,5 côvados, mas quando nós estamos em comunhão, viramos 3 côvados. Comunhão. Comunhão não é eu estar com você, comunhão é eu estar em você e você está em mim. Comunhão não é estarmos juntos, comunhão, a união é íntima, é profunda. Então você vai ver aqui madeira de acácia, 1,5 côvados, são 48 tábuas, depois são mais 96, quando você soma esses dois números, qual é o resultado que você vai chegar? 144, aí nós vamos ter que ir para Apocalipse, e ver a igreja em Apocalipse, tendo sua luz tipológica aqui no livro de Êxodo. Vamos encerrar esse período, vamos orar, se o Senhor permitir nós retornaremos a partir daqui. Pai, no grande nome de Jesus, pedimos o Teu socorro nesta hora, Senhor, não deixa a Tua palavra se perder no nosso coração, mas solidifica ela com a unção do Teu Espírito, fortalece ela com a Tua graça, com o Teu poder, para que, Senhor, possamos ir aos Teus pés, onde o nosso coração é sondado, para que tudo que não está de acordo com a edificação da Tua casa, possa ser removido, e assim o Senhor tenha um lugar do Teu prazer entre nós, o lugar da Tua alegria, o lugar da Tua satisfação, o lugar onde os céus e a terra possam se encontrar. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém.